E vem conferir a crítica do anime The Dark Moon, The Blood Altar. E eu acabei de assistir um anime que lançou na temporada de janeiro de 2026, chamado The Dark Moon, The Blood Altar. Anime esse que chamou muito a minha atenção pela temática que ele estava sendo contada, que seria a temática de vampiro. E eu sou muito fã de vampiro, eu acho a ideia dos vampiros muito interessante. Então tudo que sai envolvendo esse tipo de obra, seja anime, seja mangá, filmes, livros, eu gosto de acompanhar, porque eu acho que a ideia do vampiro é muito interessante. Eu acho que, se bem trabalhado, pode sim funcionar muito bem. Mas, infelizmente, a maioria das produções não sabem trabalhar muito bem este conceito. The Dark Moon, ele me deu uma esperança um pouco maior, porque a obra faz um extremo sucesso na sua versão original. Porque, para quem não sabe, ele é baseado numa webtoon, e cada vez mais cresce. Se você reparar, cada vez mais animes e doramas estão sendo baseados muito em webtoon. A webtoon faz tanto sucesso que, antes de ganhar essa versão de anime, ela ganhou uma versão live action para TV. Então não é um anime qualquer que não tem um sucesso. Eu pensei, pelo sucesso, pela forma como está sendo adaptado, pode ser que saia algo bom daqui. Infelizmente não aconteceu. Dark Moon, ele erra em quase tudo que tenta fazer, e ele é uma obra que é, para mim, talvez o pior anime da temporada de janeiro que eu assisti. E por que eu falo eu assisti? Porque alguns animes eu deixo passar, e provavelmente pode ter alguns que eram piores que esse. Mas para mim nada funciona aqui. Começando com a primeira estranheza que gerou para mim, que seria a estética da animação. Para um anime que é baseado numa obra que faz tanto sucesso, que é baseado no live action, eu imaginei que ele teria um investimento maior para poder entregar uma qualidade grande por ter bastante fãs. Não foi isso que aconteceu. The Dark Moon, na verdade, tem uma animação bem sofrível. É aquela animação que o fundo parece que não é vivo. Sabe aqueles animes lá do começo dos anos 2000, 2010, que tinha muito pouco orçamento e que o fundo parecia de papelão, que os personagens não estavam no mesmo cenário que o fundo está acontecendo? Em Dark Moon acontece muito isso. E para você ver que tem pouco dinheiro, você vê que os cenários, eles parecem o mais simples possível. Você vê que ele não tem uma estrutura, algo interessante. É um quarto, é uma sala, é um corredor. E isso acaba no sentido de não tem vida ali, você não sente a animação, você não tem aquele ambiente que o mundo funciona muito vivo. Isso seria muito importante para a ambientação daquele lugar. Tanto que você pode ver que eles repetem muito os mesmos cenários. É sempre os mesmos quartos, as mesmas salas, o mesmo campo de futebol, de rugby que eles jogam. Também é sempre a mesma praia que ela vai. Parece que, inclusive, eles repetem para poder economizar mais ainda. Então esse é o primeiro problema. A ambientação e o mundo. O mundo não é rico, o mundo não é interessante, o mundo não é vibrante. Você não sente aquele mundo como um lugar que você fala, que lugar mágico, místico, interessante como pode ser trabalhado. Esse é o primeiro problema. A animação não é boa, não é bem feita. Ela não cria uma boa ambientação para você sentir que aquele lugar deveria se querer viver mais sobre aquilo, saber mais sobre aquilo. Isso também acaba acontecendo com os personagens. Os personagens, eles visualmente, cada um tem características próprias, que eu acho muito interessante para você conhecer mais sobre eles de forma mais fácil de identificar quem são os vampiros, quem são os lobisomens, mas mesmo assim a animação não é fluida. Já que ela não é fluida, quando tem sequência de ação e tem algumas, elas não funcionam muito bem. Tem um episódio inteiro que é focado num grande jogo, que ele não é bem feito porque a animação não é fluida. Você também não sente os golpes ou as lutas quando tem são empolgantes, impactantes, elas não funcionam. E também entra na parte da emoção, porque quando você está vendo um anime, o que dá emoção é um pouco do que a animação traz para você. Se o cenário não vai funcionar, pelo menos a expressão facial dos personagens tem que tirar o máximo possível para você, como telespectador, assistir e pensar, nossa, eles estão apaixonados, eles não estão apaixonados. Não, é aquela famosa cena que o personagem grita, aonde está essa personagem? Estou muito preocupada com ela. E a cara dele completamente parada, sem vida nenhuma. Isso é Dark Moon, é um anime que tecnicamente ele é muito abaixo da média. Tanto em questão técnica, em questão do mundo, como em questão dos personagens, que acabam não tendo vida, e também na parte técnica de trilha sonora. Eu também acho muito pouco marcante aqui. Só que aí quando você olha para os personagens, pode ser que a parte técnica não funcione, mas a história funciona muito bem, os personagens sejam muito carismáticos, a ponto de você, como telespectador, aceitar que a parte técnica não é tão boa, mas a história é tão boa, tão bem feita, tão funcional,
que você acaba gostando dela. E eu não vou negar, os personagens dessa obra não são ruins, eles também não são completamente envolventes assim. São personagens interessantes, você vê os maiores clichês do mundo de cada grupo daquele personagem, o lobisomem sendo de uma forma, os vampiros sendo de outras, a característica de cada um, eles não mudam quem eles são. O cara que é bravo, o cara que é o mais bobinho é bobinho, o que é os preocupados, os guarda-costas são guarda-costas. Você vê como eles têm muita dessa característica física que não evolui ao longo da obra, mas mesmo assim, são personagens que deixam a obra um pouco mais leve, porque eles não são personagens chatos de se assistir. Então, mesmo que sejam 2 episódios com animação ruim, você vê que eles serem personagens que não são completamente ruins, faz com que você pelo menos queira acompanhar aquela obra. Claro, eles são genéricos, eles são esquecíveis. A partir daí, daqui uma semana eu nem vou lembrar o nome deles, vou lembrar como era direito a aparência deles. Mas quando você está assistindo, você vê que eles pelo menos têm uma certa característica que funciona, te prende minimamente junto com a protagonista. O problema é quando a história começa a entrar. Porque você vê que é uma história que eu acho que ela é muito corrida. E, de novo, isso eu vou dar um voto de confiança. Pode ser que na Webtoon a autora tenha trabalhado um pouco melhor, pode ser que na série live action eles tenham trabalhado um pouco melhor a história. Aqui eu achei tudo muito corrido mesmo. Porque no primeiro episódio ela fala que odeia vampiros, no segundo episódio eles já revelaram que eles têm poderes, ela nem fala da onde vem esses poderes, ela não fica surpresa. E o mundo não deixa estabelecido desde o começo se magia é algo comum ou não naquele mundo. E as pessoas usam os poderes, usam de forma que você pensa, é estranho, porque eles não estabelecem quais são as regras daquele mundo. E não estabelecendo as regras daquele mundo, a gente como público fica perdido. Por exemplo, tem uma hora que ela dá um soco super forte num cara que é um lobisomem, mesmo que você não saiba direito que ele é um lobisomem. Dá pra você saber porque é óbvio. E ninguém naquele mundo pensa, nossa, que estranho, eles falam, ela tem um poder diferente. Como assim ela tem um poder diferente? Em nenhum momento vocês estabeleceram que tinham poderes nesse mundo. E não é pra ter poderes nesse mundo, é só pra vocês terem poderes. Então eu acho que as coisas são apressadas, mal apresentadas, mal trabalhadas, mal desenvolvidas. Até o episódio 8, as coisas vão acontecendo, bizarrices vão acontecendo, e os personagens, aí eles incomodam, porque eles são muito burros no que eles fazem. Eles usam poderes, eles usam as presas de vampiro, e a protagonista não desconfia que eles são vampiros. É um absurdo isso acontecer. Como o anime apresenta e trabalha isso. Os poderes são colocados de uma forma tão bizarra, a desenvolvimento, e tem um deus ex machina aqui, que é aquele conceito de roteiro de que você usa um recurso que não foi explicado só para resolver um problema. Aqui acontece toda hora tem um deus ex machina de uma situação impossível que eles resolvem com poderes mágicos que eles nunca explicaram antes. Então até o episódio 8 é um anime que ele é muito corrido, não consegue trabalhar bem os personagens de desenvolvimento, não trabalha bem o mundo e desenvolvimento dos poderes e o que está acontecendo. A ideia dos vampiros é jogada de lado até o episódio 8. O 8, o 9, o 10, o 11 e o 12, que é quase metade da obra, aí é uma parte mais, o que está acontecendo? Vai explicar o que é esse mundo. E aí fica pior ainda, porque se até aquele ponto eles não explicaram o que era o mundo, quando chega na parte mais realmente mística desse universo, que é, olha, eles são os cavaleiros do zodíaco desse mundo, porque ela é a Saori e eles são os cavaleiros de prata e bronze que tem que proteger ela, aí fica mais bizarro, porque a história não se desenvolveu para chegar até ali, não deu pistas ou momentos pra gente sentir que aquilo poderia acontecer. E aí fica pior ainda, fica muito ruim. É por isso que Dark Moon pra mim é um anime péssimo, que só não tira um zero gigante, porque os personagens têm um mínimo carisma que não fazem eu, pelo menos, querer largar ele de vez. Mas ele erra em tudo. Erra na história, erra na ambientação, erra nos personagens, erra no desenvolvimento deles, erra no vilão, que é um vilão sem carisma e sem vida. Tem muitos personagens, são praticamente 9 vampiros, depois tem mais 6 lobisomens. Eles não conseguem ser desenvolvidos em tela. As relações são horrorosas e como elas são desenvolvidas. É feito como se um adolescente escrevesse isso. Se você parar pra pensar, The Dark Moon é uma série escrita por um adolescente que não sabia trabalhar um universo. E é exatamente esse o exemplo máximo dessa obra, que não funciona de maneira nenhuma. E outra coisa, por que esse anime passa no colégio? Esse anime se passa num colégio onde eles nunca vão pra aula, nunca veem nenhum outro aluno, não tem nenhum desenvolvimento de nada dessa escola. É realmente horroroso. E por isso que eu fecho The Dark Moon The Blood Altar com uma nota 1 de 10. Curte fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, achou de Dark Moon Blood Altar? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.